E aí, pessoal, hoje a gente está aqui para falar do VCRI11, um fundo imobiliário base 10, um fundo imobiliário que está começando agora, né? Ele é bem recente, bem novo aí na nossa bolsa de valores, mas que muita gente já está gostando dele e já está investindo. E ele divulgou mais um relatório, então a gente vai fazer alguns comentários bem rápidos. Se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, me ajuda também, já deixa o like no vídeo, já se inscreve, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo que a gente postar. Bom, VCRI11, pessoal, como eu disse para vocês, ele é um fundo aí base 10, tá? Ele não está custando R$ 10 de fato, né? Mas o valor patrimonial em si dele é próximo dos R$ 10. Diga-se de passagem, PVP aí em 0,90. A rentabilidade no mês, né? Aí ele teve uma pequena variação positiva. Patrimônio líquido, isso aqui é importante, tá? Ele tem um patrimônio pequeno, bem pequeno, 171 milhões. Para quem não sabe, né? Ele é um valor expressivo, mas para fundos imobiliários é um valor pequeno. Isso aumenta o risco do fundo, muitas vezes, tá? Mas de qualquer forma, né? O fundo, como eu falei, ele começou lá em maio de 2022. Então ele tem pouco mais de um ano aí na nossa bolsa de valores e pode ser, né, que ele, por ter pegado aqui um período, olha só que ele praticamente só caiu e depois de, aqui foi quando? Foi em abril de 2023 que ele começou a subir. Então não deu tempo do fundo ainda se estabilizar muitas vezes. Mas de qualquer forma, ele é um fundo que vem pagando bons rendimentos, tá? Nos últimos 12 meses o dividend yield dele foi de 15,75%. Isso é muito interessante. Bom, ele vem mantendo, pessoal, uma média aí, olha só, desde agosto de 2022, 12 centavos. Aí aqui em dezembro foi 13 centavos, depois em janeiro caiu para 11 centavos, se manteve 11 centavos até o mês de março. Abril 12 centavos, depois maio 11 e nesse mês agora a última distribuição dele foi de 10 centavos. Inclusive a data de pagamento dele foi dia 14 de agosto. De qualquer forma, 10 centavos caiu, mas o yield, pessoal, ainda é muito bom, 1,15% de retorno. É um yield muito interessante. E olha só, os yields dele para trás aí, né, foram aí cerca de, né, 1,2, 1,3, chegou até quase 1,4% no mês. Claro que, como eu falei, é um fundo que tem um risco elevado, né? Você não pode investir no fundo somente pelo dividend yield. Bom, agora então vamos falar do relatório, julho de 2023, bem rápido, tá, pessoal? Uma coisa que eu quero destacar aqui em relação aí a Vinci, né, é que sei lá, ela mostra de uma forma mais detalhada algumas informações. Isso eu gostei, tá? Algumas outras aí administradoras de fundos não fazem isso da forma como a Vinci faz, tá? Eu acho bem interessante. Diga-se de passagem, ela tem aí alguns fundos listados, ó. O VCRI, que é o que a gente está falando, o VIF, o VIGT, o VILG, o Vino, que é bastante conhecido, o VIS, que também é bastante conhecido, o VIUR e só, né? São só esses fundos aí que ela administra, tá? Então vamos fazer aqui alguns comentários. Bom, gerido então pela 20, administrado. Falei errado, tá, pessoal? É gerido pela 20, tá? E administrado pela BRL Trust. Então é isso. Eu achei que ela administrava também, mas não. Bom, falar um pouquinho aqui, taxa de administração do fundo, né? Não são taxas excessivas. Até o momento, o fundo está cobrando 0,95. Na medida que o patrimônio do fundo, né, vai crescendo, ou o valor de mercado dele vai crescendo, ele vai regredindo, né, na cobrança dessas taxas de administração, chegando aí até 0,75 ao ano, quando ele passar de R$ 1 bilhão. Taxa de performance 20% que exceder o lucro caixa, corrigido por um benchmark aqui que é muito doido e é difícil até de explicar, tá? Mas é 20% do lucro caixa. São taxas assim, relativamente altas, né? Se a gente for parar para pensar, mas não tanto quanto outros fundos que são pares, né? Aqui do VCRI. E lembrando sempre, pessoal, né? Você não pode também considerar somente uma coisa. Ah, taxa alta eu não vou investir, retorno alto eu vou investir. Né? Você tem que colocar tudo isso na balança.
Destaques, ele tem aí 40 CRIs em carteira, né? O fundo possui 40, dos quais 67% são atrelados ao IPCA e 33% ao CDI, com concentração média de 2,5% do PL por emissor. Então isso aqui é bom, porque o fundo já está fazendo uma diversificação, né, aí dos CRIs por emissor. Isso diminui o risco. 3,8% de dividend yield anualizado, né, considerando os 10 centavos por cota. Isso aqui, pessoal, eu não gosto de considerar o dividend yield anualizado, mas como ele está considerando 10 centavos por cota, que foi o menor rendimento, né, aí dos últimos 12 meses, deixa eu só conferir, foi o menor rendimento dos últimos 12 meses, 10 centavos. Eu entendo que esse dividend yield ele está sendo bastante prudente. E 13,8, pessoal, é um dividend yield realmente bem interessante, tá? Então, considerando aí esses 10 centavos, que é um valor que eu acredito, né, que o fundo vai manter, apesar da estimativa dele até outubro ficar entre 7 e 10 centavos, eu acredito que fica nisso, né, nos 10 centavos, considerando aí pelo menos os últimos rendimentos, é um dividend yield muito bom, tá? E considerando também, pessoal, que a Selic está caindo e com tendência de queda, né? Bom, aqui, pessoal, a gente não vai ler muito do comentário do gestor, porque ele está falando do cenário macroeconômico. Eu quero, né, fazer um vídeo resumido aqui do VCRI, só para te apresentar algumas informações. Então, se você quiser de fato investir no fundo, é interessante que você baixe também o relatório e dá uma analisada no relatório como um todo, tá? Ó, indicadores e movimentações do fundo, isso aqui é importante. No mês de julho, o fundo gerou um resultado caixa de 0,09 centavos aproximadamente, que foi influenciado pelo fluxo de recebimentos da carteira. Ou seja, o fundo distribuiu 10 e gerou 9 de resultado caixa, tá? No dia 31/7, o fundo anunciou uma distribuição de 10 centavos, que representa um yield anualizado de 3,8, calculado sobre a cota de mercado de fechamento. Beleza. Monitoramento de ativos. Conforme mencionado no último relatório gerencial, o CRI Serpasa continua em nosso radar de acompanhamento. A companhia segue em processo de negociação de ativos imobiliários descorrelacionados à sua operação como alternativa à readequação da estrutura de capital e melhoria de liquidez. No período, foi deliberado novamente em assembleia pelos detentores do CRI a carência adicional de 30 dias para pagamento da parcela mensal de juros, o que gerou um impacto pouco relevante aí de 0,005 por cota na arrecadação do fundo. Então, isso aqui é um problema, mas, como o fundo falou, é um problema pouco relevante, tá? Operações compromissadas reversas, o fundo possui uma pequena parte, né, quase 2% do seu patrimônio líquido em operações compromissadas, o que permite a gestão maior flexibilidade na alocação do patrimônio, do portfólio. O volume nessa operação representa um percentual conservador e foi criteriosamente analisado pela equipe de gestão de risco da Vinci. Performance do fundo. O resultado caixa do fundo, né, foi de 1.625.000, o equivalente aí a 9 centavos por cota. No segundo semestre de 2022, o fundo acruou 1,47 milhão de taxa de performance, que por decisão da gestão será diferida em 12 parcelas mensais ao longo de 2023. E o fundo encerrou um mês após uma distribuição de rendimento com uma reserva não distribuída de 266 mil, o equivalente aí a 1,5 centavo, né, por cota. Então, isso é interessante porque, assim, o fundo ainda tem uma pequena, é bem pequena mesmo, né, uma pequena reserva, tá? Se a gente olhar, então, aqui em julho de 2023, vamos olhar por cota, tá? Que eu acho que é mais interessante. O resultado de CRIs gerou quase 10 centavos. Aí a gente teve um pequeno resultado de fundos imobiliários, né, que ele tem na carteira, foi bem pouco mesmo. Resultado financeiro, que eu acredito que é um valor em caixa que ele tem aí, que gera algum rendimento. Taxa de administração, que é dividida em administrador, escriturador e gestão. Observem que ela é uma taxa que não impacta, né? É um valor relativamente baixo, tá? Se a gente considerar aqui, pessoal, olha só, somando o resultado de fundos mais o resultado financeiro, dá um pouquinho mais, né? Que aí a taxa de administração que ele cobra. Só que a gente tem também a taxa de performance, né? Que é praticamente, não, é o dobro, né? Então você pega a taxa de administração, ela deu
a mesma coisa, né? Só a taxa de performance deu a mesma coisa que essas taxas aqui. Outras receitas não tem, né? Nem despesa. É bem pouquinho, um valor irrisório. Resultado total, enfim, então foi 9 centavos e a distribuição foi de 10 centavos. Beleza, tudo certo. Até aqui tá tranquilo, né? A gente tem que ficar acompanhando o seguinte, né? O resultado gerado, que a gente viu que ele teve uma queda, ó, se a gente olhar aí nos meses anteriores, principalmente aí em março, né? Ele está com uma tendência de queda. Eu acredito que deve se estabilizar. O resultado acumulado dele, esse sim, ele vem caindo bastante, até por isso que o fundo ele reduziu, né, a perspectiva de distribuição de rendimento. Mas como eu falei para vocês, pessoal, 9, 10 centavos para um fundo que custa aí seus, quanto que ele está custando? 8,70, 9 reais que seja, tá um dividend yield muito interessante, tá? Se manter isso, ok. Estimativa de rendimento, né? Como a gente viu, fica de 7 a 10 centavos. É um valor bastante discrepante, né? 7 centavos ou 10 centavos, apesar de ser só 3 centavos de diferença, mas assim, dá muita coisa, né? 7 centavos vai dar em torno de 0,8 no mês. Agora, 10 centavos dá mais de 1%. Então, assim, em termos de dividend yield, é bastante diferença, né? A gente gostaria de uma previsão mais precisa, né? Mais exata. Rentabilidade da cota no mês de julho e no acumulado de 2023 e também desde o IPO, né, que foi aí a segunda emissão. Então vamos olhar aqui primeiramente desde 2023, variação da cota foi negativa, aí 11,6%, os rendimentos aí foram de 8,4%, a rentabilidade então dele foi negativa. Já o IFIX positivo, né, o CDI foi positivo, então o fundo, infelizmente, ele vem perdendo aí para o IFIX em quase 15%, desde o começo de 2023. Em julho ele foi um pouquinho positivo, 0,5%, né? E desde o IPO, né, aqui na segunda emissão, ele também foi negativo em 9%. Só que como eu falei para vocês, pessoal, o fundo, muitas vezes, né, não quer dizer que foi isso, mas pode ser que ele pegou um período complicado. Talvez esse período aqui, a gente sabe que vários fundos vieram a cair, pode ser que ele acabou pegando essa onda, né, de queda aí de vários fundos e acabou sofrendo junto. Pode ser, né, que a partir daqui, como a gente viu, ele teve um resultado interessante, né, aí na sua cotação. Pode ser que agora ele volte aí para casa dos 10 reais e comece a crescer, fazer novas emissões, aí esse patrimônio aqui aumenta, aí o risco diminui, enfim. Não estou falando que isso vai acontecer, mas pode ser que isso aconteça, tá? Bom, aqui tem até o gráfico, né, da rentabilidade. A gente pode ver que a rentabilidade do fundo ela não foi satisfatória, né, na maioria, pelo menos na maioria aí dos períodos, tá? Agora, aparentemente, ela começa a querer ali dar uma melhorada. Vamos ver como que vai ficar. A gente sabe que tem um impacto aí da taxa Selic. Então vamos ver como que isso vai ficar. Negociação do fundo. Pessoal, o fundo, ele. A, nego... a negociação dele não é ruim, tá? Ele tem 100% de presença, né? Um valor de mercado aí ok. Uma base de cotistas ainda ok, né? Pequena e tal. Mas, enfim, o volume médio diário de negociação dele é bem interessante, tá? Não é ruim, não. Tendo em vista o tamanho do fundo, o tamanho do patrimônio, a base de cotistas, tá? Considerando isso. Se você olhar outros fundos, obviamente você vai achar que é ruim, mas não é tão ruim assim. Carteira de crédito do fundo, né? Como a gente sabe, como eu falei para vocês, o fundo, o próprio nome já fala VCRI, ele é um fundo de CRI, tá? Então ele tem um pouquinho aí de cota de fundos imobiliários na carteira, tem um pouquinho de aplicação de renda fixa, que eu imagino que é o valor em caixa que ele tem, né? Mas o fundo, a essência deles são os CRIs. Segmentos, né? Imobiliário residencial, logística, agronegócio, home equity, geração distribuída, varejo, entretenimento, shoppings e saúde. Um pouquinho aqui de saúde. Então, assim, olhando por segmento, ele tem algumas coisas que têm um risco maior e outras que têm um risco tranquilo. Por exemplo, logística, na minha opinião, é um risco tranquilo. Imobiliário residencial, mais ou menos, depende, né? Assim, aí a gente tem que avaliar esse risco. O agronegócio também depende, mas eu considero que é um risco mais tranquilo. Então, assim, como eu falei para vocês, o portfólio dele é bem diversificado por segmento e o risco dele é moderado, né? Eu diria que é um risco moderado. O que aumenta o risco do fundo é isso aqui, né? É o patrimônio dele ser
pequeno ainda, tá? Ativos por indexador, como a gente já viu, é a maioria pelo IPCA e 33% pelo CDI. Aqui tem a carteira de crédito do fundo, tá? Uma coisa importante, né? Isso aqui é normal, costuma às vezes pegar no pé de alguns fundos imobiliários, mas isso é até normal. O que a gente tem que entender é, na medida que o fundo cresce, ele tem que diminuir isso aqui, que é o percentual de cada CRI em relação ao patrimônio. Por quê? Esse CRI aqui representa 10% do patrimônio líquido. Se esse CRI der problema, 10% do patrimônio do fundo vai ter problema, entende? Então é isso que eu pego no pé às vezes de alguns fundos. Mas como eu falei, o fundo ainda, né, ele tem um patrimônio pequeno, então muitas vezes isso é justificável, tá? E aqui são só os atrelados ao IPCA. A taxa média, então, é IPCA mais 8,1%. E aqui tem os atrelados ao CDI. Né? A maior concentração é de 5,8%. E a taxa média é CDI mais 4,1%. Né? A taxa de aquisição, CDI mais 4,1%. E a de mercado também. Bom, pessoal, acho que é isso, né? Aqui no relatório também não tem muitas informações que o fundo apresenta para a gente. Como eu falei para vocês, em relação ao fundo em si, ele é um fundo que vem apresentando um resultado interessante. A gente tem que acompanhar, né, essa geração de resultado, essa distribuição e também o valor que ele consegue acumular mensalmente, para ver se ele não vai passar dificuldades na sua distribuição. Ele é um fundo novo, a gente tem que entender isso, faz parte, né? Pode ser que agora, essa Selic caindo, o mercado aí de fundos imobiliários, não só de fundos imobiliários, aí, renda variável como um todo, né, venha a ter uma melhora, então pode ser que o fundo comece a melhorar mais também, pode ser que o fundo venha a fazer novas emissões de cotas, enfim, então tudo pode acontecer. Quero saber a opinião de vocês, o que você acha do VCRI, deixa aqui para mim nos comentários. Vou ficando por aqui, um abraço e até segunda-feira.